Fala galera, beleza com vocês? Tudo bem? Como é que foi a sua semana de mercado aí, galera? Semana do mini índice foi muito difícil, bem complicado aqui. Hoje consegui tirar um pouquinho o pé da lama, porém meu resultado no mês ainda não tá legal. Meu resultado na semana ficou negativo e foi uma semana bem difícil, galera. Falar pra vocês, foi uma das semanas assim que eu acompanhei o robô e foi uma das semanas mais difíceis assim, cara. Nossa, o mercado fazia rompimento falso, dava um tique no stop, voltava para a região. Cara, bem complicado mesmo. Então aqui, ó, hoje já postei o vídeo de hoje, tá? Então hoje eu tô fazendo só um recap mesmo, né? E esse aqui foi meu resultado da semana, ó, menos R$ 213, contando com os custos, né? Tirando os custos seria ali 171. Esse resultado de hoje, galera, eu confesso que poderia ser até melhor. Não sei como seria o andamento das operações. Aqui o que aconteceu no dia de hoje? No dia de hoje eu comecei negativo, galera. Quer dizer, comecei positivo, cheguei a ficar negativo. Então a gente ficou positivo de novo, depois negativou. E aí teve um momento em que eu não acompanhei mais, que eu precisei sair. E aí quando eu voltei eu vi que o mercado já tinha, o robô aquele já estava 150 positivo e depois fez o último trade. E aqui eu decidi encerrar porque estava chegando nessa região aqui, o mercado já tinha ficado trabalhando essa semana toda, né? E aqui ele estava numa lateralidade, achei que o mercado ia morrer nisso aqui. E hoje tinha bastante robô de lateralidade posicionado, se posicionaram bem, né? Então, se vocês verem, eu acabei fazendo o restante do lucro só nessa região aqui, que provavelmente foi bem ruim para muita gente essa região aqui. Meu robô conseguiu sair bem aí na lateralidade. Aqui ele teria feito novas vendas, ó. Vocês podem ver que aqui, daqui para baixo, o mercado foi tendencioso. Porém, eu já tinha finalizado o dia. Então aqui o robô de gerenciamento de risco, como ele já entendeu que tipo R$ 300 é a meta desse robô, é um gatilho, né? Então, quando eu encerrei as operações, ele encerra tudo. Então, qualquer tipo de ordem que aparece, o MetaTrader ele zera, tá? Um detalhe, é, muitas das vezes vocês vão ver, aí executando trades aqui, às vezes minha senha não está validada, e às vezes vocês não vão ver as ordens de stop, mas é porque eu opero pelo MetaTrader. O Profit aqui, para mim, ele só serve como espelho, né? Ele só reflete as ordens que chegam do MetaTrader, mas aqui, de fato, na XP, aqui no Profit eu não executo nenhuma ordem, no zero por aqui, não faço nada por aqui. Aqui é apenas espelho para mostrar o vídeo aqui para vocês, né? E gravar as minhas operações, porque o MetaTrader durante o dia ele fica travado, então não dá para você ver nada, então fica acompanhando aqui pelo Profit. Só para isso que eu uso o Profit, né? Então foi isso, o resultado da semana foi esse, né? Ontem eu também tinha tirado o dia para tirar alguns robôs que não estavam performando legal, que estava com fator de recuperação bem ruim. Então, tô trabalhando bastante aqui nos meus portfólios. Uma coisa que eu acho que eu nunca cheguei a mostrar aqui pra vocês, mas basicamente aqui é um clone da minha conta real, tá? Então aqui, ó, são todos os robôs que estão rodando aqui na. Aqui tá a conta demo, tá? Mas a conta real seria essa daqui, ó. Deixa eu ver. Caraca, tem um monte de coisa aberta aqui. A conta real da XP é essa daqui, ó. Cadê? XP Investimentos. Então aqui essa daqui é a conta real e essa daqui é o clone da conta real. E aqui no Profit só reproduz o que eu já estou fazendo, né? Aí eu não mostrei para vocês aqui o resultado do mês, né? O meu resultado mensal aqui, ele tá praticamente no 0 a 0, tá? Cheguei a ficar positivo e vocês lembram que no começo do mês eu tive um drawdown absurdo aqui, que foi praticamente um dia de fúria. Então aqui foi o momento que eu alavanquei os robôs, consegui recuperar essa perda aqui. Cheguei a ficar positivo e agora estamos trabalhando aí nesse range, né? Temos mais, deixa eu ver quantas semanas temos aí. Deixa eu pegar o calendário aqui. Praticamente eu tenho mais 2 semanas aí, né, para tentar melhorar meu resultado. E, e é isso, acredito que dê para melhorar esse resultado nessas 2 próximas semanas, né, e fechar o mês aí com um cenário um pouco mais positivo, né. Então vamos ver como que vai ser o andamento da próxima semana. Eu tô pensando em colocar alguns robôs do Profit aqui para rodar, mas por enquanto eu tô rodando só os robôs do MetaTrader, tá? E o que eu ia falar? Acredito que seja isso. Então, semana que vem eu tô pensando em rodar seriamente os robôs do Profit que eu mostrei no backtest dos vídeos anteriores, né? Aqui, deixa eu ver. Hoje eu tava até vendo umas questões aqui, galera. De você operar comprado ou vendido, ó. Tipo assim, vamos supor. Essa estratégia aqui, tá? Vou usar essa estratégia aqui como exemplo, vou executar ela, vou colocar aqui, ó. Essa estratégia lá roda no gráfico de 15 minutos. E a gente coloca aqui o input, tá? O input para se referenciar o histórico
do gráfico aqui, né, o histórico total. Então aqui vemos que essa estratégia aqui, ela tem uma curva de patrimônio muito alta, né? Se a gente pegar aqui o resultado dessa estratégia nesse mês, ela saiu muito bem aqui nesse mês, né? Vocês podem ver o resultado. E aqui mostra também os pontos que essa estratégia entrou. E aí agora eu vou fazer um backtest aqui para vocês darem uma olhada, ó. Eu vou colocar agora se essa estratégia operar apenas o cenário de compra, tá? Ó, deixa eu ver aqui. Então aqui a gente está comprando e vendendo. Então a gente pode ver que o cenário comprador, ele é bem melhor do que o cenário vendedor, né? Embora as operações diminuam, né? Foi aqui para 108 operações, mas aqui a gente tem um fator de lucro de 2,89 aqui dessa estratégia, né? Se a gente colocar somente venda, a gente vê que essa estratégia, ela não tem um alfa tão legal quanto da compra, ó. Então a gente está vendo que está 2,89 lucro, 81% de acerto. E aí quando a gente vem aqui para o cenário vendedor, deixa eu executar aqui. Quando a gente vem aqui para o cenário vendedor, a gente já tem um fator de lucro de 1,32. A gente tem mais operações, a taxa de acerto diminuiu bastante, né? E a nossa curva de patrimônio já ficou dessa forma aqui, né? Então, às vezes você vai usar uma estratégia que ela compra e vende, mas ela sempre vai ser melhor para um cenário do que para o outro, né? Então, aqui talvez para venda, o que seria melhor aqui? Vamos ver se a gente entrasse aqui nas 3 mínimas, né? Vamos ver se melhoraria esse resultado. Oh, piorou. Então vamos colocar para ele entrar na última mínima, tá? Para a gente entrar na última mínima, a gente vê que o resultado, vamos ver se melhorou. Não melhorou, tá 1,17. Vamos deixar 2 do jeito que estava, né? E aí aqui o que a gente vai mexer? A gente vai mexer na saída. Vamos colocar uma saída mais curta, tipo saindo nos últimos 2 períodos, né? Então aqui, galera, eu posso usar essa estratégia como compra e venda? Posso. Posso usar ela só na venda? Posso. Mas qual que é melhor? Eu também posso testar isso, né? Então aí que a gente saindo pelos últimos 2 períodos, ó, a gente vê que o resultado melhorou, 68% e tal, tudo bem. Aí vamos colocar aqui, ó, um período de saída, para ver se melhora ainda mais, né? Então aqui a gente consegue ir vendo o que é melhor ali para aquela estratégia, né? Ó, aqui parece que piorou, né? Voltou para 1,30. Então o melhor cenário aqui seria entrar nas duas últimas. Como a gente está tratando de vendas, a gente entrar nas 2 últimas máximas e sair nas 2 últimas mínimas. Vamos aumentar aqui para ver se a gente entrar nas 3 últimas máximas. Ó, piorou. Vamos entrar na últimas 2 máximas, na última máxima. Ver se melhora. Piorou. Então, o mais correto aqui é entrar nas 2 últimas máximas e sair nas 2 últimas mínimas. Aí agora vamos ver o tipo, né, aqui. Vamos colocar o tipo 2. Aqui, galera, a gente está se tratando de volume, tá? Ó, utilizando o volume do tipo 2, a gente teve uma melhora aqui no resultado, né? 1,58. Então, para venda aqui, esse cenário aqui já seria melhor. Então, o que a gente poderia fazer? A gente poderia separar essas estratégias. Ao invés de você usar um alfa que seja bom apenas para compra e não seja tão bom para venda, você pode criar cenários distintos. Ou seja, você cria uma estratégia só para comprar, melhora o fator de lucro dela e tudo que você consegue melhorar ali naquela estratégia, e também cria você cria uma de compra com os melhores resultados ali. É claro que você não vai colocar um monte de parâmetros. Você vai testar essas coisas simples. Você vai testar o tipo, você vai testar a entrada máximas e mínimas. Se você tiver sua estratégia aí, você vai testar o período da média. Mas, claro, você tem que olhar o número de operações, você tem que ver se de fato essa curva ela não está sobreajustada demais, porque você não pode buscar melhorar o melhor cenário possível, porque a estratégia, depois que você melhorar o máximo que ela pode, ela não vai performar tão bem, tá? Então aqui no MetaTrader eu tenho mais mecanismos para fazer isso. Eu tenho mais mecanismos para validar minha estratégia. Eu consigo comparar estratégias do passado com estratégias que eu testei nos dias de hoje, estratégias presentes. Só que aqui no Profit não, você só tem como fazer um teste do passado. Você não consegue otimizar para ver qual que seria o melhor, né? E o que foi bom no passado que pode se repetir no futuro. Tipo, você fazer um forward test, né? Um back test, um forward test,
basicamente isso, né? Então aqui a gente não tem essa possibilidade que a gente tem no MetaTrader, ó. Tipo assim, no MetaTrader, o que eu faço quando eu vou validar uma estratégia? Então vamos supor que a gente queira testar aqui, deixa eu ver se tem alguma estratégia, deixa eu ver essa Moving Average, deixa eu ver como que está escrito o código dessa estratégia aqui, ó. Deixa eu só ver como que tá, vamos ver aqui. Fazer tudo aqui em tempo real, vocês estão vendo o vídeo aí, eu vou só ver como que é a estratégia, explicar a estratégia para vocês e vou mostrar como que eu faço o meu processo de validação de cada estratégia aqui no MetaTrader, tá? Ó, então aqui é o código fonte dessa estratégia, eu quero ver apenas como que dá o sinal de compra e o sinal de venda, tá? Então aqui, ó, vamos criar uma estratégia aqui compra e venda, tá? Então vamos fazer assim, ó. Essa estratégia ela possui 3 médias, uma curta, uma longa e uma intermediária. Então vamos fazer aqui um cenário comprador, tá? Então vamos colocar assim, ó. A gente quer trabalhar com médias alinhadas, certo? Então vamos fazer assim, ó. Fechamento maior que a abertura, a gente está considerando um candle positivo, tá? Então aqui, ó, vamos fazer aqui. Colocar a média no cenário de compra. A média curta, né? A nossa MM curta, aqui a gente tem que referenciar 1. Ela tem que ser maior do que a nossa MM intermediária, tá? Porque é uma média curta, vamos supor que seja uma média de 9, tem que estar acima da de 20, certo? E aí o outro cenário seria o quê? A gente ter uma MM intermediária, que seria a média de 20, basicamente, maior do que uma média de 50, MM longa, né? Então a gente pode fazer esse cenário aqui, tá? Então, se o candle for positivo, ou seja, a gente está se tratando de um candle positivo, a gente tem a nossa média curta maior do que a nossa média intermediária. O que seria isso? Uma média de 9 está maior do que a de 20? Tá. E uma média intermediária maior do que a nossa média longa. Ou seja, o segundo cenário seria o quê? A nossa média de 20 está maior do que a média de 50? Tá. Então isso aí considera uma compra. E aqui a gente vai fazer apenas o inverso disso aqui, né? Então a gente vai verificar se o candle é negativo, se a média curta é menor do que a média intermediária e a média intermediária é menor do que a nossa média longa, tá? Então aqui a gente só vai inverter o cenário, tá? Então aqui eu quero ver só qual que é o ponto de entrada. Ó, entrada máxima, mínima, essa é stop, vai stop, tá certinho? Então aqui a gente compila a estratégia, vê se não deu nenhum erro no código. Então basicamente seria isso. Então vou mostrar aqui no Profit como que seria o cenário aqui. Como que seria o cenário, né? Então aqui, ó, vou até pegar um cópia de layout aqui. Então aqui, ó, a gente vai colocar 3 médias, tá? Média móvel de 9, a média de 20 e a média de 50, certo? Não sei se eu coloco 3 cores aqui, vou mudar a cor só dessa aqui, só para diferenciar uma das outras, tá? Ó, creme. E aqui a gente coloca deixa eu ver aqui, vou colocar uma cor laranja aqui, beleza? Então beleza. Então quando tiver essa abaixo dessa e essa abaixo dessa, ó, esse aqui seria o cenário ideal, ó. Tá vendo que as médias estão alinhadas para baixo? Então beleza, a gente vai procurar vendas quando o cenário estiver assim e tiver uma barra vendedora, e vamos procurar compras quando o cenário estiver o inverso disso aqui, né? Quando tiver tudo alinhado para cima, ó. Ou seja, essa e essa tudo alinhado para cima, a gente está considerando uma compra, entendeu? Então aqui basicamente seria o que esse nosso teste aqui vai rodar, tá? Então aqui a gente pega a nossa estratégia, Moving Average. Então aqui como que eu faço para testar essas estratégias, galera? Eu não sei se essa estratégia é boa, não tenho nada. Então o que eu vou fazer? Eu começo testando essa estratégia 3 anos. Eu pego um teste de 3 anos. Então aqui eu pego de dia 18/7 de 2022 até 18/7 de 2025. Então a gente tem 2022, quer dizer, 2023, 2024 e 2025. Seriam 3 anos aqui basicamente de teste. E aí aqui eu coloco um terço, tá? Então ele vai testar desde o dia 18/7 de 2022 até 17/1 de 2024. E depois ele vai testar do dia 17/1 de 2024 até dia 18/7 de 2025. Então ele vai fazer basicamente um cruzamento de dados aqui, tá? Um cruzamento de históricos, né? Como que essa estratégia funcionou no passado e como que ela está performando após a otimização dela, entendeu? Então aqui, ó,
Eu vou deixar aqui como pré-definido, tá? Aqui eu vou só ajustar, ó, quero ordens pendentes, tá? Então aqui, ó, um cenário para a gente começar a fazer o nosso teste. Vamos colocar que seja uma estratégia aqui, que a gente... Primeiro vamos testar vários cenários, tá? Vamos testar essa estratégia com 250 de stop loss e 500 de stop gain, ou seja, aquele famoso 2 para 1. Então aqui a gente coloca uma média curta de 10 períodos, uma média intermediária de 20 períodos e uma média longa de 50 períodos, tá? Esses dois aqui não vai precisar, tá, galera? Mexer nos parâmetros, tá? E aqui, de primeiro momento, a gente vai testar o que? O time frame dessa estratégia, tá? Reparem que aqui também tá tudo falso, não tem nada. A gente vai fazer apenas qual que seria o time frame ideal para utilizar essa estratégia. E aí depois eu vou mudar aqui alguns cenários aqui para vocês entenderem como que funciona essa dinâmica, tá? Então aqui, ó, ele vai testar desde o time frame de 1 minuto até o time frame de 4 horas, tá? Então aqui ele começa fazendo toda essa varredura. Ele vai testar o gráfico de 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. E aí, ó, aqui na primeira otimização ele encontrou um alfa. Quando a gente encontra um resultado positivo, a gente costuma falar de alfa, tá? Então aqui ele encontrou um alfa no time frame de 15 minutos. Só que aí a gente precisa confirmar se esse resultado aqui otimizado no passado, ele deu resultado no futuro, né? Então aqui, ó, vocês podem ver que ele está fazendo um teste para frente. Isso aqui é um forward test, né? Então, para frente, qual que foi o melhor? Foi de 5 minutos. Ele está mostrando aqui para a gente que o melhor cenário foi de 5 minutos, beleza? Agora vamos fazer um outro teste aqui. Ao invés da gente colocar 500 pontos de gain, a gente vai utilizar máximas e mínimas, tá? O que seria o máximas e mínimas? Quando a gente muda o stop e o loss para o máximas e mínimas, ele vai começar a considerar isso aqui, ó. Vamos supor... Ué, cadê o profit? Não abriu, não? O profit não abriu, galera. Cadê? Poxa, galera, o profit não tá funcionando. Ele não tá abrindo aqui. Não sei o que aconteceu. Pô, cara, só queria mostrar. Deixa eu fechar aqui e vou abrir novamente aqui para mostrar para vocês. Pera aí. Ainda não, abri o profit errado. Caraca. Galera, bem na hora que a gente tá apresentando aqui, deu esse bug. Faz parte, né? Vamos ver onde eu parei. Bom, então, cadê? Cópia de layout? Vai, beleza. Então vamos supor que aqui, ó, a gente tem uma barra vendedora, tá? Essa barra aqui, ó, que eu tô me referenciando. Vamos supor que essa barra aqui deu sinal, né? Vamos supor... a partir daqui já tava tudo, né, vendedor. Então a gente tava esperando uma barra vendedora com as médias alinhadas. Aqui a gente tem uma barra vendedora, né? Se a gente tirar essa regra de coloração, aqui a gente tem uma barra vendedora, né? E se a gente referenciar máximas e mínimas, o que a gente vai estar referenciando isso aqui, né? Então seria basicamente isso aqui, ó. A gente colocou aqui, né? Então seria isso aqui. Então o stop seria aqui, né? E 1 para 1 dela seria aqui no 100%. Então a gente teria a entrada aqui nesse ponto, nesse ponto. A gente teria o stop aqui na máxima desse candle, né? Cara, não tá movendo. Deixa eu tirar isso aqui. Aí a gente teria o stop aqui nessa região e o alvo aqui nessa região aqui, beleza? Então aqui quando a gente coloca máximas e mínimas, a gente está referenciando a amplitude do candle corrente, né? Então isso pode ser 500 pontos, pode ser 2.000 pontos, pode ser 3.000 pontos, pode ser 100 pontos, pode ser 200 pontos, é variável, né? Não tem um alvo fixo, não tem um stop fixo,
Você fica à mercê da amplitude do mercado, né? Se você pega um dia com amplitude muito ampla, o mercado te joga na compra e te estopa, né? E cai tudo, faz parte daquele risco que você está correndo, né? Então, quando a gente coloca máximas e mínimas, a gente está referenciando a isso, tá? Então, aqui eu faço um teste novamente para ver se no máximas e mínimas eu encontro alfas melhores. Ó. Aqui encontrou um alfa muito legal, ó. Se vocês for ver, encontramos um alfa aqui, ó, no gráfico de 15 minutos também, tá? Com total de negociação de 1.300 e agora vamos ver se de fato esse resultado ele foi bem no futuro, né? Porque o que está acontecendo é a gente encontrar alfas no passado, porém não tem alfas no futuro. Ó. Se a gente for ver aqui, está em frame de 15 minutos, o alfa foi bem ruim, né? Então aqui pode ver que a gente não está encontrando alfas, tá? Deixa eu ver aqui, eu vou colocar como pontos e pips. Tem o ATR também, que mede a volatilidade do ativo. Só que aí vamos fazer alguma mudança. Vamos colocar a média curta como se fosse uma média de 50, a média intermediária como se fosse uma média de 80 e a média longa seria uma de 200, tá? Vamos ver se melhora aí esse resultado, tá? Então a gente pode fazer busca desse modo assim, né? Vamos dizer. Vamos ver se a gente encontrar alfa aqui. Tá difícil, vocês podem ver que é difícil encontrar uma estratégia boa, né? A gente não pode sair otimizando, fazer com que uma estratégia ruim se torne boa só porque você está otimizando ela. Você tem que encontrar primeiro um alfa legal, né? Ó, aqui encontramos mais ou menos aqui no time frame de 1 hora, tá? Vamos colocar aqui como máximas e mínimas de novo, vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui. E aí vamos procurar novamente. Um verdinho, encontrou alguns alfas ali. Encontrou alfa no H1, H4 e H3. Se repetir na H1 lá no forward test, ó, no forward test teve dois aqui, ó, dois legalzinho. Vamos ver se é de 1 hora. Ó, é do gráfico de 3 horas, né? Então vamos usar o gráfico de 3 horas aqui como base, né? Como a gente não encontrou, a gente encontrou ó, no 2 horas e no 3 horas. Vamos usar o de 2 horas. Não foi o alfa que eu queria encontrar, tá, galera? Mas esse aqui a gente vai usar de exemplo e a gente vai ver o que a gente consegue modificar nele, tá? Então aqui agora a gente já modificou. Vamos ver qual que é a melhor média curta que ele vai sugerir pra gente. Então a gente vai testar de 5 em 5 até uma média de 200 períodos, tá? Então aqui ele vai ver qual que vai ser a melhor média curta pra gente estar utilizando. Então aqui ele vai fazer uma varredura um pouco maior, né? Ó, aqui já está encontrando mais alfas, ó, vocês podem ver, está encontrando mais alfas. Ó, aqui eu costumo colocar, galera, sempre alfas que sejam bons no passado e no futuro, né, como eu expliquei para vocês. Então aqui eu vou utilizar esse daqui. Por quê? Porque aqui está 2.21 e aqui está 1.48, ou seja, de 35 períodos. Então aqui a gente começa modificando para 35 períodos nossa média curta. Então nossa média longa, aqui a gente também vai fazer uma varredura até os 200 períodos. Então aqui ele já começa a encontrar alguns alfas no backtest. Agora ele está fazendo aqui o forward test, né? Ó, vocês podem ver que os resultados aqui estão começando a melhorar. Essa é a forma que eu faço meus backtests. Não estou falando que é a melhor forma, tá? Mas é a forma que eu faço meus backtests. Então aqui, ó, vocês podem ver que uma média de 110 aqui para mim eu estou considerando melhor. Porque aqui está 4.23, 2.89, eu poderia usar de 120 também. Vamos usar de 120 então? Ó, 120 períodos como média longa. E a última aqui, né? A gente vamos começar aqui do 120, passando de 5 em 5. Vamos colocar até 500 períodos aqui para ver o que ele vai escolher para a gente, tá? Aqui vocês podem ver que os forward testes são melhor do que os back tests, né? Aqui a gente vai eu vou continuar deixando a de 200,
porque a de 180 está com 5.22 para frente, só que 1.38 para trás. Então vou deixar ainda de 200 períodos aqui, não vou modificar ela. E aqui eu vou trocar primeiramente para Take Profit, tá? E aqui também. E aí o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou buscar qual que é o melhor resultado em pontos e vou ver qual que é meu melhor resultado com máximas e mínimas também, tá? Então aqui eu vou fazer duas varreduras e depois eu vou comparar esses testes. Por que tá tanto assim? Coloquei muita coisa? Só coloquei o TP. Ah, tá. Já entendi aqui, galera. Aqui eu coloquei... Não, até coloquei certo. Começando em 200. Passando de 5 em 5. Não, 5 em 5 não. Aí é muito. Vamos começar aqui com 150 pontos, passando de 25 em 25 até 1.500 pontos, para a gente ver qual que é o melhor. Porque ficar percorrendo picadinho, você só vai usar memória, né? E você pode encontrar mais resultados overfitados, né? Porque você está utilizando pontos menores, né? Tipo assim, vamos supor, você está procurando uma estratégia no range de 200 a 1.500 pontos. Aí você vai passar de 5 em 5, tipo 50 pontos, 55, 60, 65. Então você vai utilizar muito recurso, né? E a probabilidade de você encontrar algum resultado overfitado é muito grande. Então aqui, ó, com pontos e pips a gente nem encontrou estratégias boas, né? Os resultados foram bem ruins, então vamos deixar do jeito que tá mesmo. E vamos testar apenas o alvo. Vamos jogar aqui, ó, o alvo de 0.25, passando em 0.25 até 4, tá? Ó, então aqui ele sugeriu ainda 1.0, tá? Ó, embora a gente tenha alguns resultados bons aqui também, ó, 1.50, 2, vamos deixar o de 1.0 que foi o que se aproximou melhor aqui, tá? E aí aqui agora, galera, a gente vai testar o que? Vamos testar aqui o horário dessa estratégia, tá? Então, vamos começar ali com 8h45, do jeito que está ali, até o período das 16h30. Então, vamos ver qual que é o melhor horário para estar iniciando aí essa estratégia. Bom, aqui a gente não vai mexer no horário, tá? Vamos só testar essa estratégia aqui do jeito que tá, e a gente vai ver aqui como que ela vai se comportar aqui de acordo com aquele cenário que a gente desenhou, tá? Então aqui a gente vai fazer uma reprodução visual da nossa estratégia para ver se ela está fazendo exatamente o que a gente quer. Bom, vamos ver aqui. Então aqui temos uma venda, por quê? Essa média aqui está abaixo, que é a média de 35, a média de 120 abaixo e a nossa média de 200 logo acima. A gente tem as três médias alinhadas, uma barra de venda aqui, ó, nessa região, então ele fez uma venda. Então, toda vez que se desenha aquele cenário, né, ele vai efetuar a venda. Então, aqui a gente já está trabalhando no cenário comprador, então aqui vocês podem ver que aparecem mais compras alinhadas com a média. A partir do momento em que a média alinha para baixo, ele começa a trabalhar vendas, né? Ó, aqui as médias embolaram, ele não tá fazendo nada. Então aqui o cenário começou a ficar comprador novamente. Então
Embora teve uma venda aqui, foi isso? Essa venda aqui, acredito que foi incorreta, né? Ah não, ó. Porque aqui, de fato, as médias estavam alinhadas ainda para baixo, né? Embora tenha essa distorção aqui, nesse cenário ainda as médias estavam alinhadas para baixo, né? Ele não consegue identificar o ângulo da média. Ele está identificando o quê? Se a média menor é menor do que a intermediária é menor do que a média longa, ele vai vender, independente que ela esteja alinhada para cima, tá? Então ele não está analisando o ângulo, ele está analisando o X da questão. Ah, a média está uma embaixo da outra, está alinhadinho? Tá, então eu vou vender, independente que a média esteja apontando para cima. Então isso vai acontecer quando você estiver criando seus próprios robôs. Você tem que entender que esse tipo de cenário vai acontecer. As médias vão estar apontando para cima, porém como você está tratando de médias longas, em que está rodando ali num time frame de 2 horas, às vezes ela vai estar alinhada para cima, porém ela está alinhada para baixo, né? Então ele vai considerar aquilo ali uma compra ou uma venda, né? Então, beleza, a gente viu que nossa estratégia aqui está rodando corretamente, embora eu tenha batido cabeça ali para entender direitinho o que tinha acontecido, mas vocês viram que de fato ele entende a regra que foi escrita, aquele código, né, e as premissas dele. E essa aqui seria a curva de patrimônio aqui da nossa estratégia. Não está uma estratégia das melhores, tá, galera? Essa aqui foi só uma estratégia como base que eu mostrei para vocês. Como que eu faço para testar minhas estratégias até elas irem para a conta real? Claro que minhas estratégias já foram estratégias que eu encontrei, já validei. Então, ó, essa estratégia aqui, por exemplo, ela deu um fator de recuperação de 4,52 e um fator de lucro de 1,29. Nas minhas estratégias rodando em conta real, meu fator de recuperação que eu considero positivo para de fato colocar a estratégia para rodar na minha conta real, tem que ser as vendas, tem que dar em torno de 6 a 7 ou 8, né? Porque as vendas são bem mais difíceis de encontrar e as compras tem que ser acima de 7. 7 de fator de recuperação, entendeu? Para ser uma estratégia boa. E as compras são bem melhor para você encontrar alfas do que nas vendas, tá? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, dessa explicação aí que eu fiz, do relatório semanal também que eu postei, a dinâmica aqui como eu testo minha estratégia, deixa um like, deixa um comentário aí, alguma coisa que você tem dúvida com relação ao MetaTrader, ao Profit, a semana também, como que foi a semana aí de operações de vocês. Mas é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, curte, compartilha. Bom final de semana, galera. Tamo junto. E é nóis. Quero fazer cada vez mais vídeos dessa forma aqui, mostrando, apresentando pra vocês a dinâmica do mercado. E é isso. Tamo junto. E é nóis, galera. Valeu!